Olá, eu sou Gabriela, aqui eu falo de sistêmica, constelação familiar, e hoje eu quero falar sobre nós mulheres no sistema ancestral. Que informações são essas que nos ajudam a nos entender, nos ajudam a compreender as nossas questões de uma forma mais profunda e traduzir os nossos sintomas. De forma que a gente consiga sair das repetições, sair daquela postura da mulher sobrecarregada, da mulher que faz tudo, mas não consegue prosperar, da mulher que tem sintomas de saúde, da mulher que não consegue se relacionar ou se relaciona dentro de determinadas repetições, das mulheres que têm filhos e têm muitos conflitos com os filhos. Então tudo isso faz parte dessa sistêmica, desse sistema no qual as mulheres pertencem e que acaba interferindo nas nossas informações. São informações que estão no nosso inconsciente e vão nos guiando nas nossas escolhas, sem percebermos. Então, nós mulheres temos a nossa história pessoal, temos a história da nossa criança, que nasceu em determinada família, com um pai, com uma mãe. Então aqui nós já temos muita informação de como foi a gestação da mãe, de como foi o convívio familiar, de como era esse pai, de como era essa mãe. Então tem informações dessa criança interna. Além disso, a mulher adulta, ela também tem informações da mãe dela, informações da avó, informações da bisavó. Como foram essas mulheres? Que vida elas tiveram? Como era o masculino na família da mãe, para a avó, para a bisavó? Então aqui a gente já consegue identificar o perfil de mulher que tem mulheres fortes na sua família, então mulheres que deram conta sozinhas. Então, homens que morreram na guerra ou morreram cedo, e que essas mulheres tiveram que dar conta, criaram filhos sozinhas, homens que não ficaram também, foram embora. Então, mulheres que tiveram que criar filhos sozinhas, em tempos em que a mulher quase não podia sair, não podia trabalhar fora. Então, elas tiveram que enfrentar paradigmas sociais também, para dar continuidade para aquela família. Então, ou mulheres que os pais se separaram. Então, são mulheres que vêm de uma linhagem de mulheres que excluíram o masculino por determinada razão. Elas deram conta sozinhas. E aí, para essa mulher aqui conseguir se adaptar num relacionamento, ela vai ter que quebrar esse paradigma interno aqui, desse sistema familiar de mulheres que deram conta sozinha. Porque é como se os homens não servissem para nada. Os homens são fracos. Então, muitas vezes são mulheres que acabam tendo vários relacionamentos, acabam se divorciando, acabam atraindo relacionamentos tóxicos, com homens fracos, com homens com também problemas sistêmicos, questões sistêmicas, onde não tem o paterno, não tem o masculino incorporado e tomado. Porque nós atraímos, na verdade, nosso inconsciente atrai outro inconsciente que se encaixa e trabalhamos as mesmas questões, porque aquilo que eu vejo no outro é um espelho do que eu tenho, do meu sistema. Aquilo que o outro traz em seu sistema é algo que eu preciso trabalhar no meu sistema familiar. Então essas mulheres seguido então
Nós vemos constelação de mulheres sobrecarregadas, mulheres criando seus filhos sozinha, mulheres que têm conflito com os filhos porque o pai da criança está excluído, porque para aquela mulher o masculino é fraco, o masculino não se apresenta como alguém que soma, que contribui. Deixa eu arrumar a claridade aqui. Então passa a existir um padrão, né? Um padrão de relações, um padrão de questões que aparecem. Também existem aquelas outras mulheres que tiveram então violência na ancestralidade, mulheres que sofreram, mulheres que foram raptadas para casar, que foram obrigadas a casar, mulheres que tiveram uma vida muito difícil, que tiveram muitos filhos e elas só trabalhavam e tinham filhos e cuidavam, davam conta de toda a casa. Então são mulheres que vêm de geração de mulheres que passaram muito trabalho e que aí tem dificuldade no afetivo. Então chega essa mulher para constelar, ela não tem ligação com a mãe, ela tem amor interrompido com a mãe, porque a mãe tinha um amor interrompido com a avó e com a bisavó, porque essas mulheres não eram afetuosas, elas passaram muito trabalho, elas não tinham, muitas odiavam seus maridos, aqueles homens com quem elas casaram, que muitas vezes nem queriam casar. Ou então mulheres que ficaram também viúvas, né, que também tiveram vidas sofridas. Às vezes casaram de novo com outra pessoa para poder se encaixar, né, no perfil social e continuar cuidando de seus filhos com a presença de um masculino muitas vezes abusivo. E esses homens que vem também de uma ancestralidade também com problemas, com questões de abusividade, com questões de violência, com questões de alcoolismo. Então, pais que não tiveram seus pais presentes por alguma razão, pais que só trabalhavam, né, que nem olhavam para os filhos, que a relação com os filhos era de trabalho, você vai trabalhar para mim, vai me ajudar na plantação. Então, famílias que tinham muitos filhos. Esses homens também vêm de uma distorção masculina. E aí homens e mulheres se encontram e vão formando emaranhados sistêmicos e que chegam até nós. Por isso que nós, mulheres, é uma questão muito importante nós nos compreendermos como uma caixinha de informações que vai além dessa existência desse corpo, do que do que é racional para nós, porque nós trazemos muita informação da nossa ancestralidade, principalmente memórias que são gravadas no nosso útero, que são recebidas pela avó. Quando a nossa mãe ela é concebida no útero da nossa avó, já é concebido os folículos que vão nos gerar. Então nós mulheres trazemos uma carga histórica muito forte e histórias muito sofridas, né? Por um masculino distorcido, sim, por um masculino que vem tentando, né, se curar, se adequar a novos paradigmas, a novos entendimentos, né? Por isso que eu sou contra eu não sou a favor do feminismo, eu sou a favor do feminino e do masculino, porque nós precisamos incluir. É claro que existem muitas histórias, né? Histórias de violência, histórias da supremacia, né? Da força do masculino sobre o feminino, existe. Mas existe também homens adoecidos, homens que também não receberam afeto, homens que também não receberam informação e que agora, com tanta informação que nós temos, com tantos trabalhos de autoconhecimento que podem ser feitos, esse masculino tem a oportunidade de resgatar,
o seu papel e a mulher também resgatar o seu papel de identidade. Mas é importante nós mulheres sabermos da história das mulheres da nossa família, porque muitas vezes esses sintomas que nós temos agora são só repercussões da nossa ancestralidade. Às vezes mulheres que odeiam tanto os homens e que nunca sofreram nessa vida alguma violência de algum homem, não sofreram violência do seu pai, não foram criadas em ambientes que justifique uma raiva tão exacerbada contra o masculino, porque são memórias da sua ancestralidade, memória das mulheres que vieram antes. Outro sintoma que aparece muito, mulheres que têm dificuldade de se relacionar, de ter um relacionamento simples, né, de se abrir para um relacionamento. E às vezes não tem nenhum trauma que explique nessa vida, ok, eu posso ter sido abusada, eu posso ter passado por alguma situação na infância, na adolescência, mas não, essas mulheres são fechadas. Então vem constelar, eu não sei o que eu tenho, eu não consigo me abrir para um relacionamento, eu não consigo me entregar para um relacionamento. Então também são memórias gravadas no nosso inconsciente, da nossa história feminina. Então nós mulheres somos mais complexas. Então, outro sintoma que aparece com muita frequência, desordens na menstruação, na ovulação, mulheres que não conseguem engravidar, mulheres que engravidam e perdem seus filhos, não conseguem segurar uma gestação, ou mulheres que têm muitos abortos e depois conseguem ter filhos. Então são questões, mulheres que têm uma menstruação muito forte, muito intensa, tem muitas cólicas, muita raiva quando vai chegar o ciclo menstrual. Então são sintomas de desconexão com o nosso feminino, com a nossa história ancestral, com as mulheres que vieram antes. Nós temos muitas dores. Nós mulheres também temos variações hormonais, nós passamos dentro de um ciclo, nós passamos por várias fases. Então a fase da pré-menstruação é uma fase muito sensível da mulher. Durante a menstruação ela também está sendo um canal energético de limpeza. Então como é importante a gente se respeitar nesses períodos de sensibilidade, se recolher e tentar se adequar à nossa rotina acelerada, né, de acordo com o que o nosso corpo está dizendo, como eu estou hoje. Então, reconhecer que eu tenho essas variações, quando eu vou ficar menstruada, quando eu fico menstruada, depois quando eu vou ovular, como eu fico no período de ovulação. Provavelmente você vai se sentir mais criativa, mais alegre, mais feliz. Mas depois daí você eclode a ovulação, daí vem o período de queda novamente, de recolhimento. Então é preciso compreender as nossas variações energéticas e que interferem no nosso dia a dia e que nos fazem fazer escolhas e ter posturas, gatilhos emocionais inconscientes por conta dessa não observação particular que cada mulher deve ter para si. Ter práticas de se revitalizar energeticamente. Para as mulheres é muito importante contato com a natureza, caminhar de pés descalço, fazer banhos de ervas, fazer vaporização uterina, banhos de assento, coisas que as nossas avós e bisavós faziam para restabelecer a nossa energia, né? Tomar aquele chazinho, fazer um escalda-pés, né? Se perceber como é que é o meu ciclo, como é que eu estou, que sintomas ginecológicos eu tenho com frequência, né? Muita candidíase. Então, todos esses sintomas de repetição da saúde da mulher
estão atrelados à nossa ancestralidade, estão atrelados ao nosso emocional, que precisa ser olhado com mais cuidado. Os nãos que eu não digo, por que eu não consigo dizer não, por que eu não consigo me pôr nas relações, ou ao contrário, porque eu me coloco demais nas relações e não tenho escuta com os homens, não consigo trocar, não ter equilíbrio de troca nas relações com o masculino, e não só nos relacionamentos afetivos, mas nas relações de trabalho, do cotidiano. Como eu me relaciono com a figura masculina? Que tipo de figura masculina chega a mim? Porque às vezes a mulher teve um pai abusivo, né, com violência, aí teve um chefe que é abusivo, trabalha num lugar que tem homens abusivos, relacionamentos abusivos, então ela tem informações no seu inconsciente que ela precisa trabalhar, que estão trazendo o masculino abusivo, violento. Então, como eu equilibro isso? Aonde que estão essas questões que eu preciso olhar? Eu estou repetindo alguma coisa do meu sistema que eu preciso me liberar, porque isso precisa ser leve. A vida das mulheres precisa ser mais leve. Até porque elas precisam trabalhar a sua criatividade. Mulheres trabalhar com o seu prazer, com a sua criatividade, com o jeito de fazer as coisas, de um jeito feminino, aquele jeito que nós herdamos das mulheres, né? Fazer muito com pouco, dar um jeito, decorar a casa, ajeitar as nossas coisas, né? Como nós nos cuidamos, tudo isso é o nosso feminino. E que muitas vezes está perdido, né? Nesse mundo tão distorcido entre masculino e feminino. Muitas vezes nós temos a nossa criança interna muito ferida pela relação dos nossos pais. Então também trazemos essa memória conosco. Questões da relação do nosso pai com a nossa mãe. Então, eu posso ter tomado partido da minha mãe, meu pai não era um bom marido para minha mãe. Aí eu tomo as dores e eu excluo o masculino em mim. Eu excluo a força do meu pai em mim, a coragem, a vontade de fazer. Tudo isso vem do pai, o trabalho, né, a disposição. E o que nós herdamos da nossa mãe? A intuição, o fazer, o servir. Então, muitas vezes também o nosso pai podia ser uma pessoa fraca dentro do lar, porque a nossa mãe excluía o marido pelas questões dela, que ela já trazia da criança dela, do exemplo que ela teve da mãe dela. Então, como nós estamos ali no meio do relacionamento dos nossos pais, às vezes são mulheres que têm pena dos seus pais, né? Acha que pode ser que é melhor que a mãe para o pai, mas o pai que escolheu aquela mãe, aquela mulher para viver. Você não tem nada a ver com isso. Você não precisa salvar o seu pai, você também não precisa salvar a sua mãe. Ela tem força suficiente para lidar com aquela relação do jeito que ela é, porque faz parte da história dela, do conteúdo sistêmico dela. Então, como eu estou diante da minha família, dos meus irmãos, dos meus pais, de todo o conteúdo que a minha ancestralidade traz. E como é importante nós, mulheres, não trabalharmos essa questão da exclusão do masculino, de sermos melhores que o masculino, de darmos conta de tudo, de sermos donas da verdade. O que nós precisamos trabalhar é o equilíbrio de troca nas relações, em todas as relações. E reconhecer o nosso organismo, o nosso corpo físico, como ele é, o que eu preciso. Eu preciso, de que forma a minha rotina pode ser que eu tenha pausas para me ouvir, para perceber que eu sou uma mulher, que eu tenho intuição, que eu sou sensível, que eu tenho dias que eu preciso ficar mais silenciosa, tem dias que eu estou mais ativa, mais para fora, mais criativa, mais produtiva.
E tem dias que eu não tenho essa disposição, que eu preciso me recolher mais, tudo me irrita mais, quando é que eu fico com raiva? Quando é que eu tenho medo? Quando é que eu tenho culpa? Então muitas vezes também nos sentimos culpadas, porque as mulheres que vieram antes de nós passaram muito trabalho. Então nos auto-sabotamos, ficamos emaranhadas com essas mulheres, sofremos que nem elas, repetimos a mesma história delas. Então como é importante. Eu não sei nada da história da minha mãe, nem da minha avó, eu fui adotada, minha mãe me abandonou. Então também tem muitas questões para serem trabalhadas e auto-observadas em si. Porque você pode não conhecer a sua mãe, mas você é metade da sua mãe que te gerou. E ela não ficou por alguma razão. E quem dá um filho, dá porque não quer compartilhar uma vida dura com aquele filho. Ou outras questões, né? Então, muitas vezes nós vamos olhar dentro de um sistema, essa mulher que foi embora, esse homem que foi embora de uma família, às vezes, eles estão olhando para outros lugares, sem poder se dar conta, né? De que tinham ali pessoas de sua responsabilidade. Assim também, quando nós começamos a trabalhar a nossa criança interna com as nossas dores, precisam ser vistas, precisam ser reconhecidas, precisam ser observadas, que tamanho são essas dores e no que elas impactam na nossa vida. Nós também temos que buscar uma ferramenta, como a constelação familiar nos ajuda muito a compreender o contexto dessa mãe, o contexto dessa avó, o contexto dessa ancestralidade que chegou até mim e que causou essas dores, esses impactos. E que agora eu preciso reconhecer, então, que existem coisas para além da minha percepção. Então, nós mulheres, no sistema, no nosso dia a dia, nós precisamos ter um olhar mais profundo para as nossas questões. Porque eu como demais, porque eu não durmo bem, porque não estou bem com a minha saúde, como está o funcionamento do meu útero, né? Nós temos muitos casos de mulheres, né, com problemas uterinos e mulheres que não conseguem ter filhos e já adolescentes que já têm problemas nos ovários. Então, muitas questões podem ser olhadas pelo viés da constelação familiar. Isso não significa que é uma medicina. Significa apenas que é uma terapia breve que te dá uma direção. Não substitui tratamento médico, não substitui qualquer outra terapia que você esteja fazendo, mas te dá um norte, né? Outra questão que aparece muito no feminino, o melasma, as manchas de pele relacionadas à vergonha no sistema ancestral, né? Aos julgamentos. Aquilo que vergonha do masculino, vergonha do sol, e o sol mancha a pele. Então também isso exclui um tratamento contra melasma? Não. Exclui cuidados que devemos ter com a pele? Não. Mas é importante você compreender que nós trabalhamos de dentro para fora o nosso corpo e que essas informações estão no nosso inconsciente. Então são inúmeras questões femininas que podem ser trabalhadas através da sistêmica, com muito cuidado, com muita responsabilidade, porque não se trata de cura, se trata de consciência, trazer à luz conscientemente assuntos que nos movem inconscientemente. Queda de cabelo, né? Aquela mulher que está sobrecarregada, ela está se arrancando os cabelos. Ela está carregando tudo nas costas, tudo depende dela, ela dá conta de tudo, cai os cabelos. E às vezes a pessoa faz tratamentos e o cabelo nunca volta a crescer e cada vez cai mais, porque ela precisa trabalhar algo mais profundo do inconsciente dela. E assim são diversas questões femininas, gente, volto a repetir. Como é importante nós termos esse olhar
mais profundo sobre nós mulheres, sobre o nosso autocuidado, a nossa autoobservação e não nos rendermos a essa vida over, que todo mundo tá para fora, que ninguém para, não respira, não faz pausas. Então precisamos ter equilíbrio de troca nas nossas relações, precisamos ter boas relações com os que vieram antes, com os que estão aqui agora, com os nossos filhos, com outras mulheres. Então a questão de relacionamento com outras mulheres também é uma questão sistêmica. Porque eu não consigo me relacionar bem com as mulheres. Então, nós mulheres, volto a repetir, e é a razão desse vídeo, precisamos ter um olhar mais atento para a autoobservação e o autoconhecimento, para termos uma vida mais leve, mais integral. Por hoje é isso, um abraço, obrigada por me ouvir, curte, comenta, compartilha, pode me seguir aqui no YouTube ou no Instagram, tem mais informações aqui nesse canal. Se você quer saber um pouco mais de constelação familiar, abordagem sistêmica, eu também trabalho com leitura de mapa astrológico e também yoga e consciência corporal, yoga para você. Então, séries que eu faço para a pessoa exclusivamente com base naquilo que ela precisa, práticas que ela pode fazer na sua casa, dentro da sua condição, daquilo que ela está precisando. E o yoga também é uma prática que traz muita consciência, autoconhecimento, consciência para o autocuidado, para a autoobservação, saber lidar com as suas questões, ser a sua própria medicina. Até o próximo vídeo, até já!